Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar início aqui às poucas questões que faltaram aqui do bloco de fisiologia do nosso e-book maravilhindo, volume 2, um espetáculo, filho. E cara, a gente vai fazer a correção aqui bem tranquilo. São temas, as questões em si, essas que faltaram, são questões tranquilas, tá? Vestibulares até um pouquinho mais antigos aí. E que tem bastante coisa, inclusive na parte aberta aí já do canal, tá? Como, por exemplo, os resumões do Vitão. Tem um resumão do Vitão de ciclo menstrual aí, cara, que resolve bastante a tua vida. Beleza? Então é basicamente isso, cara. Então, temas batidos, vou matar aqui com um pouquinho de calma, que dá para comentar, a gente amplia e fica lindão. Beleza? Questão 22. O cara diz que a radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia à base do iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo, o iodo 131, que migra para a corrente sanguínea e circula pelos organismos até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-se e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo. Usa-se o iodo porque o órgão-alvo dessa terapia é o ou a, meu irmão, falou de iodo, eu estou pensando em quais hormônios, galera? Aqueles hormônios que têm o iodo na sua constituição. Então, assim, somente isso bastaria para você acertar. E você sabe muito bem que a gente está falando desses caras aqui, ó, que o nome já diz tudo, né? O triiodrotironina e o tetra, né? Que tem 4 iodos, né? Que a gente chama mais comumente de tiroxina. Beleza? Então, cara, matou a questão, beleza? Né? Estamos falando da tireoide. Mas lembrem, cara, esses hormônios aqui são importantes. Normalmente a gente dá uma resumida nesse sentido, de acelerar o metabolismo. Beleza? Não é à toa que quem tem hipotireoidismo, né, pouca produção desses hormônios, ele tem uma diminuição do seu metabolismo e normalmente o rapaz, mesmo comendo pouco, ele ganha peso. Beleza? Né? O cara que tem função da tireoide é o contrário. Não pense que isso é bom, hein? Aquele papo de que não necessariamente alguém muito magrinho tá saudável, hein? Tome cuidado com essa ideia, beleza? Até para interpretação de questões, tá? A hiperfunção da tireoide, né, com a produção exagerada desses hormônios, pode trazer enormes transtornos, tá? Como a hiperatividade, né, a dificuldade de ficar ligadão, né? A gente relaciona aí o TDAH também, beleza? Então aqui no esqueminha, ó, botei tanto para o hipotireoidismo que nos vestibulares a gente relaciona muito a questão do peso, tá? E o hipertireoidismo, beleza? Como eu falei aqui, pode ter essa relação, né, principalmente aí com o excesso do metabolismo, né, ali, meu irmão, queimando combustível. E lembrem, glicose no sangue é nosso combustível imediato. E aí você pensa nas reservas, né, sendo também queimadas para fornecer. Aí você está falando já de lipídio, né? Então realmente a pessoa fica às vezes muito magra, tá? Então tem que ter cuidado. Então, ó, essa aceleração de metabolismo pode estar atrelada ao aumento, né, do ritmo cardíaco, né, ao desenvolvimento aqui, né, em funcionamento do tônus muscular, né, funções sexuais também. Então, bastante coisa interessante, beleza? E vale a pena lembrar que na tireoide, além do T3 e T4, a gente tem também a calcitonina, que é importante aí na regulação, ok, do cálcio, junto com o hormônio que é produzido na paratireoide, né? Lembra que são reações, são ações aqui, uma oposta à outra, né? Você tem a calcitonina, ó, que diminui, né, o cálcio no sangue, porque ele pega o cálcio e joga lá no osso, né? Estimula então, né, os osteoblastos a fazer mineralização óssea. E você tem um paratormônio. O paratormônio, produzido na paratireoide, ele trabalha no sentido oposto, de pegar o cálcio do osso, que é a nossa principal reserva de cálcio, e jogar lá no sangue. Você não pode ter nem muito nem pouco cálcio, né, no sangue, tem que manter equilibrado, beleza? Então, um papinho aí bem tranquilo, que são, né, que realmente faz parte lá daquela primeira aula que você tem sobre sais minerais, você já mataria essa questão dizendo que o iodo ele compõe esse o iodo, né, compõe esses hormônios. Beleza? Tranquilaço? Maravilhoso. Então,
Fui lá na 23. Na 23 ele diz o seguinte, deixa eu botar aqui um outro marcador aqui, que essa questão é bem tranquila, é bastante leitura de gráfico, tá? Então, os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidas. Então, ele já está te fazendo uma afirmativa, hein? Que o exercício físico reduz doenças cardiovasculares, tá? Aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com os indivíduos sedentários. Então, em relação aos indivíduos sedentários, quem pratica exercício físico tem uma redução considerável dessas doenças, tá? Visando o ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhora da condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que os efeitos benéficos do exercício físico são prejudicados pelo uso do anabolizante. Então, olha só, ele está afirmando aqui, ó, que verificou-se que os efeitos os efeitos benéficos do exercício físico são prejudicados pelo uso do anabolizante. Ou seja, mesmo o cara que pratica o exercício físico, mas que utiliza o anabolizante, meu irmão, ele tem, né, uma queda desses benefícios, beleza? Como o decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Ou seja, meu irmão, quanto maior a área afetada do teu coração, meu irmão, mais grave é esse infarto, podendo resultar aí na morte do indivíduo, tá? Então, ó, o texto, ele te deu inúmeros elementos para você jogar exatamente aonde? No gráfico. Então, ele quer um gráfico que representa, beleza? Representa o texto. Beleza? Então você vai ter que fazer uma análise, óbvio. Então vamos lá. Repara que ele vai me dando aqui, ó, sedentário sem anabolizante e sedentário com anabolizante. Então ele está botando aqui que o risco, tá? A área do infarto, beleza? Ele aumenta. Show? Tá? E aí você tem, ó, o exercício sem anabolizante e o exercício com anabolizante. Beleza? Então, você repara que tem uma diferença também. O que você tinha que analisar é que, cara, o exercício sem anabolizante e o sedentário sem anabolizante aqui, cara, tá batendo a mesma área. Não faz sentido, né? Porque ele me disse que o exercício físico, ele tem benefício em relação ao sedentário. Então, essa A aqui não tá legal. Show? Tranquilo? Então, essa era a leitura, filho. Beleza? Então vamos lá para B. A B, sedentário sem anabolizante, tá? E eu já vou comparar com sedentário sem o exercício com, desculpa, o exercício sem anabolizante. Então a área afetada desse cara tem que ser menor do que desse cara. Porra, perfeito, ó. Esse cara aqui tá batendo uma área grande. Beleza? O rapaz que pratica o exercício físico, mas utiliza o anabolizante, ó, repara que a área dele, em relação ao sedentário, é menor. Porém, é maior do que o cara, ó, que não utiliza o anabolizante. Então, foi o que ele disse no texto. Então, verificou-se que os benefícios aqui, ó, dos exercícios são prejudicados. E, de fato, são. Tá? Pior ainda é o cara que é sedentário e utiliza anabolizante. Então, a área maior ainda afetada. Então, essa B está de acordo. Beleza. Vamos ver o porquê não das demais? Eu marcaria B. Então, repare o seguinte, ó, área do infarto, exercício com anabolizante, está menor do que exercício sem anabolizante. Não pode ser menor. Isso aqui já está zoado, né? Porque ele disse que o uso do anabolizante prejudica, né, o cidadão. Beleza? E aqui, ó, o sedentário com anabolizante, cara, ele está menor do que todos. Lembrem, nessa questão, a menor área, tá? A menor área, que é o que está, né, nesse eixo, estabelece um maior benefício. Então, não poderia ser esse cara aqui o menor de jeito nenhum. O menor, de fato, tem que ser o exercício sem anabolizante. Beleza? E aqui, ó, o exercício com anabolizante, mais uma vez, menor do que sem anabolizante, então não pode de jeito algum. Então, realmente, ficou
B de Birigui. Beleza? Leitura total de gráfico. Show? Signo fluxo, 24. Em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no corpo da mulher, devido ao seu ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observa-se modificações morfológicas nas glândulas mamárias, ovário e útero, sem função da liberação de inúmeros hormônios. No início do ciclo, observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, estimula também a liberação de um outro hormônio X, que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito primário e proliferação das células foliculares, tá? A formação da zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula de tecido conjuntivo, denominado teca folicular. Meu irmão, o cara botou um enunciado aqui com termos que não são nem um pouco comuns, tá? Aos vestibulares aí. Então, assim, podemos dizer que a questãozinha veio cheio de maldade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o hormônio X ao qual o texto se refere é o... Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Lembra o seguinte, sendo bem breve, porque existe um resumão do Vitão de ciclo menstrual, já disse para vocês. Beleza? Bota aí no pesquisar resumão do Vitão, ciclo menstrual, meu irmão. Vai chegar ele para vocês a cacetada de questão. Então, lembrem que existe uma briga danada entre os hormônios, ok? Os hormônios da hipófise, certo? E os hormônios ovarianos. É uma porradaria aqui, tá? Um querendo sobrepor ao outro, tá? Então, os hormônios da hipófise relacionados são FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E o ovariano, a gente tem aqui os dois famosos, ó, o estrogênio e a progesterona. Beleza? Então, o lance é o seguinte, tá? A gente tem essa relação aqui que é importante, ó, que é o que a maioria dos vestibulares cobram, que é a hipófise, tá? A parte anterior à adenohipófise, tá? E a parte posterior aqui, ó, que é a neurohipófise, que não produz hormônios, mas tem uma relação importante com esse cara aqui, ó, esse rapazinho que é o hipotálamo, tá? Ele é a região aqui do sistema nervoso, não é endócrino, mas que controla o endócrino. Não, então, ele que faz o link entre nervosinho e endócrino. Beleza? Então, daqui seguem comandos, tá? Para funcionamento da adenohipófise e liberação de seus hormônios. Beleza? E esse hormônio liberador de gonadotrofina que ele botou é exatamente oriunda, tá? Do hipotálamo. Beleza? Então, tome muito cuidado, tá? A UERJ esse ano, vou aproveitar aqui, ó, no EQ, chamou a nossa queridíssima hipófise de glândula pituitária. Meu irmão, os caras pegaram um termo antigo aqui, arrebentou a galera, então tem que ter cuidado. Mas a relação é essa, do hipotálamo com a adenohipófise, que vai liberar o FSH. Só que esse comando, ele só acontece, tá? Esse cara, ele vai, ó, estimula, o nome já diz, né? Hormônio, né? Que estimula o folículo, lá no ovário, beleza? Então, o ovário, ele tá liberando lá estrogênio e progesterona, e quando esses hormônios caem, ou seja, sinal que não engravidou, tá? A gente reinicia o ciclo. Beleza? Então, isso, a queda dos hormônios que estimule o hipotálamo a liberar, para liberar novamente a FSH e reiniciar o ciclo menstrual, tá? Então, o pontapé inicial é a queda do próprio hormônio ovariano, avisando, ó, não vingou, a mulher vai menstruar, começa a liberar aí para estimular mais folículos. E é essa a ideia que vai acontecer. Beleza? Então, cara, tem que ficar muito ligado. E eu comentei aqui da neuro, lembra que a neurohipófise, ela armazena hormônios também do hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele produz o ADH, que vocês conhecem bem, que é o antidiurético, né? A vasopressina, né?
conhecida, e trabalha lá nos rins, estimulando a reabsorção de água, tá? E a própria ocitocina, né, que trabalha principalmente aí no nascimento, né, estimulando aí a contração uterina e por aí vai. Beleza? Não vou alongar muito não, porque senão isso vira aula de endócrino. Então a ideia dessa questão é basicamente isso. Então lembre, quando a mulher menstrua, né, ela sangra, ela está sangrando porque baixou progesterona, beleza? Indicando a não gravidez, beleza? Se houver gravidez, lembre que progesterona e estrogênio continuam alto, beleza? E aí você, em tese, né, não vai o quê? Não vai estimular o hipotálamo a ficar liberando novos ovócitos, beleza? Tranquilo? E eu nem vou falar da pílula anticoncepcional porque é a próxima questão, beleza? Tranquilão? Então, esse hormônio X, ao qual o texto se refere, tá? Ele está falando que o GnRH, né, que vai estimular aqui também a liberação de um outro hormônio X que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito, ou seja, do folículo. É o FSH. Beleza? Tranquilo? Maravilhoso. Lembra que o LH, ele tem um pico lá no 14º dia, com o objetivo de estimular a ovulação, a liberação de fato do ovócito. Ok? Belezura. Então, show de bola. E por último, na 25, ó, a pílula anticoncepcional. Então, nesse vídeo que eu já comentei para vocês aqui, ó, do ciclo menstrual, resumão do Vitão, vai lá no resumão do Vitão, vê que tem questão só sobre pílula anticoncepcional, tá? Que é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituído basicamente dois hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona. Em um experimento médico foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente, né, um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento? Então, qual é a leitura, cara? Lembrem que a ideia da pílula anticoncepcional, tá? Se você perguntar, então, qual é o objetivo da pílula anticoncepcional? O objetivo da pílula anticoncepcional é a não ovulação. Beleza? Por quê, galera? No vídeo anterior, eu falei da briga que ocorre entre FSH, que são os hormônios da hipófise, ok? E LH. E os hormônios da progesterona, né? E o estrogênio, que são os hormônios ovarianos. Então, o que acontece? Esses caras aqui, eu brinco, né? Dizendo que eles caem na porrada aqui, por quê? A mulher ela só menstrua, ok? Quando a progesterona e o estrogênio baixam, ok? Tranquilo? Então é o sinal de que não houve a gravidez, tá? Então se eles estiverem baixos, tá? O que vai acabar acontecendo? O FSH e o LH, tá? Eles vão passar a ser produzidos para reiniciar o ciclo, beleza? Tranquilo? Agora, se a mulher de fato engravidar, a ideia é que esses hormônios permaneçam em alta, ok? E aí não tem jeito, o FSH e o LH, eles vão o quê? Vão ficar em baixa, beleza? Então, essa é a leitura basicona para vocês terem, para estudar com um pouco mais de calma o ciclo menstrual. Como eu falei, no resumão do Vitão, cara, eu coloquei lá e fiz uma cacetada de questão de tudo quanto é prova, meu irmão, para vocês estarem voando. Só que essa questão, ela em tese, ela é um pouco mais simples. Porque como na questão anterior, na 24, ele quer gráfico que representa. Gráfico que representa um experimento, tá? Um experimento que ele falou que ele usa constantemente, ó, ininterruptamente, esses hormônios. Isso quer dizer o quê? Que, cara, eu tenho que pensar numa constância. Então, como ele botou aqui a concentração sanguínea dos hormônios, ó, só pode ser a A, porque a A é a única que, de fato, os dois hormônios estão o quê? Constantes, os outros estão variando, um aumento, diminui e tudo mais. Tá? Então, a ideia do uso, né, é, de fato, o quê? A manutenção da progesterona e do estrogênio para o FSH, ó, ele estar sempre o quê? Baixo,
A partir do momento que o LH ele não aumenta, não há ovulação, beleza? Então esse é o objetivo, tá? Então não tem efeito cumulativo, como ele botou aqui na D, que você teria que descartar, beleza? A ideia de uso, tá? Frequente e manutenção desses níveis, certo? Agora, todo mundo sabe que normalmente as pílulas mais tradicionais elas possuem 21 dias, ok? E algumas ainda possuem 7 comprimidos ali de farinha, né? Para você não perder o ritmo, né? de tomar o comprimido diariamente. Então, esses 21 aqui de fato tem carga hormonal e esses 7 não tem nada, é só para não perder a dosagem, porque é importante esse períodozinho aqui sem o remédio para de fato a mulher menstruar, né? Então, essa é a leitura. Beleza? Então, quanto à questão em si, era mais a leitura do texto e compreensão do gráfico, beleza? E outra, se ele estivesse falando de níveis de FSH e de LH, como já caiu em alguns outros vestibulares, tá? Aí você teria que pensar em níveis o quê? Também bem baixos desses hormônios, porque certamente eles não vão ser produzidos com a manutenção da progesterona e do estrogênio, tá? De maneira elevada aí na sua circulação. Maravilhoso? Então ficou letra A, de amor pelo e-book que eu fiz para vocês. E cara, se curtiram, deixem aí os comentários, mandem para os amigos. E cara, a gente tá juntasso nessa luta. Valeu, um abraço, até a próxima.